amigos! Bom dia para todos vocês! Deixa eu colocar aqui o nosso título. Vocês vão amar a minha convidada! Bom dia, galera linda! Começando mais uma sexta-feira. Que delícia! Em estado sempre de alegria, energia, contentamento, gratidão pelas coisas maravilhosas. Ó quem já tá aqui comigo, Renata já tá aqui. Deixa eu pausar essa música um pouquinho. Sejam bem-vindos a mais uma aula e a nossa última aula com uma mega convidada, a Rê, minha querida amiga, para nós falarmos sobre protagonismo e liderança. Mais uma vez, ontem rolou um aulão, mas agora vocês vão estar aqui junto com uma pessoa que é muito especial para mim. Eu conheci minha amiga Renata no Tony Robbins quando nós fizemos o DWD, o Date with Your Destiny, em 2018, finalzinho de 2018. E hoje eu trouxe a Rê aqui para falar de uma das coisas que ela mais domina, que é protagonismo e liderança, às vésperas do nosso treinamento, da nossa imersão, que é o Master Leader, que vai começar amanhã e vai durar sábado e domingo, um evento ao vivo, cheio de carinho, de alegria, de protagonismo, de autoliderança e também liderança em relação a outras pessoas, né? Porque quando a gente sabe o nosso lugar no mundo, é muito mais fácil a gente conseguir ajudar outras pessoas. Então eu vou chamar a Renata aqui agora, pra gente não perder nenhum minutinho. Pra gente não perder nenhum minuto de conhecimento com essa mulher maravilhosa, que tem uma energia sem igual. Olha ela aqui ao vivo. Oi! Bom dia, minha querida. Tudo bem com você? Bom dia! Tudo bem e contigo? Que energia maravilhosa para começar uma sexta-feira. Sexta-feira, tem como alguém ficar de mau humor, Rê? De jeito nenhum. Né? E assistindo os teus rios, então a gente se leva... Ah! É uma coisa impressionante, que coisa maravilhosa. Tá bombando. Menina, vergonha a gente passa no crédito, no débito de graça, né? E aí, Rê, como é que você tá? Conta um pouquinho. Você já é frequente aqui, mas talvez tenham pessoas que vão assistir depois, que ainda não te conhecem. Então conta um pouquinho da sua história maravilhosa e quem você é. Tá bom, tá bom. Obrigada, Flavinha, mais uma vez pelo convite. Amo estar aqui com vocês. Oi, Maristela. Já te vi aí. Oi, Maristela. Bom dia. Bom, vamos lá. Gente, eu sou a Renata Bidoni, então eu trabalhei muitos anos como gerente de gestão de pessoas, então trabalhei em algumas empresas como a Natura Cosméticos e resolvi, justamente por uma atitude protagonista de autorresponsabilidade em relação a buscar aquilo que era importante para mim. E para mim, uma das necessidades básicas muito intensas na minha vida é a autonomia. E aí, então, eu busquei uma carreira solo. E aí tivemos a oportunidade de nos conhecer, como a Flavinha estava contando para vocês, lá no Tony, que foi uma experiência incrível. E desde o ano de 2012, então, há 8 anos já, eu sou empreendedora, trabalho com palestras e facilitação de treinamentos. E hoje, cada vez mais focada em comunicação não violenta e autorresponsabilidade. E aí, por muitos anos, né, e ainda hoje, trabalhando, desenvolvendo lideranças. E agora, né, Flavinha, com toda essa questão de quarentena, descobrindo um público lindo, 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 de pessoa física, de pessoas que querem melhorar suas relações. Então, alguns projetos muito lindos também nessa área, mas tudo com essa base de autorresponsabilidade. Com certeza. O laço está lindo, né? Você e o Fê estão arrasando, transformando muitas pessoas. Muito bom. E, Rê, um dos nossos temas principais, né, que assim, a gente vem falando, eu já venho fazendo algumas lives, alguns eventos por aqui para falar de realização profissional, para falar sobre protagonismo e liderança. E um dos mitos que eu venho buscando quebrar, e eu acredito que você também, com todo o seu trabalho que eu acompanho, é que liderança é apenas um cargo. As pessoas ainda não entenderam sobre liderar a própria vida, né? Alguns ainda acreditam que para você ser nomeado líder, protagonista da sua história, você precisa de um crachá. Você precisa de uma placa em cima de uma mesa que te diga que você é líder da sua vida ou que você está em uma posição de liderança. E aí, minha querida, o que você tem para falar para esse pessoal? Olha só, adorei essa tua provocação. Porque, sim, eu concordo contigo. Eu percebo que
muitas pessoas ainda, em função de cultura, em função de crenças, em função de ancestralidade, em função de uma série de coisas, de signo, né, de papel na sua vida, tanta Horóscopo. numerologia, É tantas coisas verdade. que podem estar envolvidas aí. Ainda tem uma posição mais passiva, né, Flávia? Acho que tu observa isso também, de deixar um dia ir passando, o outro dia vai chegando, e sendo conduzidas pela vida a partir da liderança de outras pessoas. E aí o que que acontece? Começam a entrar num processo de escassez, de falta de resultado, de falta de prosperidade, e aí é tão rápido para seguir para o lugar da vitimização, de entender que é o coronavírus que me impede de prosperar, de entender que é o meu marido que me controla, que é o meu pai que foi autoritário na infância, que é o meu gestor que não me dá oportunidade, que é a empresa que não... Oi, Vanessa, que honra de ter aqui. Que é a empresa que não me reconhece. E a Vanessa é uma profissional incrível, Ana Flávia, Ai, que maravilhosa. bom. Já quero conhecer, já vou Uhum. seguir o trabalho dela. É sensacional, segue porque ela é impressionante, ela é incrível. É uma pessoa que faz uma diferença enorme no mundo. Assim como a gente faz também, né? Agora também vão Com fazer um certeza. reconhecimento, né, Vanessa? Se a gente, se tu tá aqui com a gente, é porque tu tá percebendo que tem algo também para refletir a partir disso. Mas aí, Flavinha, tu disse uma coisa que eu fiquei pensando, que eu achei tão sensacional. Tu disse assim, Rê, eu observo no trabalho que eu venho desenvolvendo que ainda tem gente que acha que tem que ter o crachá da liderança para assumir a liderança na sua própria vida. E aí, eu fiquei pensando o seguinte, cara, se tu é essa pessoa que tu entende que tu precisa do crachá em cima da tua mesa para entender que a tua vida, né, ela precisa ser liderada por ti, coloque o seu próprio crachá. Porque se o crachá é alguma coisa que vai te tornar alguém mais Um seguro e mais líder? confiante, tá tudo certo. Bota o crachá e lembra de olhar para ele todo dia e lembra que as decisões, as escolhas que tu fizer hoje vão ter impacto em todos os seus resultados. Exatamente. Não espera com que alguém venha te promover, né? Uhum. Promova-se a líder imediatamente, é exatamente isso. E uma coisa que eu acho muito bacana também, Rick, isso que você falou, né? É de um ciclo que ele é muito sutil, ele começa a acontecer muito rápido, né? Eu deixo a autonomia da minha vida, eu delego a minha tomada de decisão, os meus resultados começam a ficar pequenos, perto daquilo que eu gostaria, eu começo a reclamar da vida, entro em uma posição de vitimismo, e tudo isso muito rapidamente, né? Sem perceber o efeito colateral, que literalmente as coisas vão tomando a proporção dos rumos da falta de liderança, da falta de protagonismo, por delegar essa tomada de decisão. Diferente dessa consciência que desde o primeiro momento, quando eu trago para mim, quando eu puxo para mim, eu já evito todo esse ciclo de dor, né? Uhum. Porque tem uma coisa que eu comento bastante, assim, que para mim é uma convicção, Flávia, que é o seguinte: nós temos, né, uma tendência a tentar atribuir responsabilidade. E, aliás, isso seria maravilhoso, mas na verdade o que a gente tem uma tendência é atribuir culpa. Quando alguma coisa não funciona do jeito que a gente gostaria, é como se o nosso cérebro começasse a buscar uma explicação para que a gente conseguisse encontrar sentido. E aí, quando a gente Exatamente. vai para esse lugar de vítima que tu estava trazendo, o que que acontece? A nossa vida fica estagnada. Porque aí eu começo a entender que o outro que não está sendo justo, eu começo a entender que a vida não está me dando as condições, começo a procurar o que que eu fiz de errado para merecer isso, porque tem muito a ver. Eu não, Renata, né, gente? Estou falando quando a gente vai para esse lugar da vitimização. Às vezes vou também, né? Mas fico muito pouco tempo, porque em seguida eu já me dou conta. Esse lugar de ter ressentimento em relação às advertências, em relação às interações com as pessoas, ele é um lugar que nos bloqueia. E aí a gente precisa ressignificar, gente, essa situação essa relação com a responsabilidade. Porque é só a partir de assumir responsabilidade pelo resultado, se a gente se sentir parte disso, como é que eu estou contribuindo para esse resultado que eu tenho? Que ações eu estou adotando na minha vida, né, Flávia, que estão me distanciando do meu objetivo? Por exemplo, quando algumas pessoas, às vezes, eventualmente me procuram para processos de coaching ou de mentoria, que é uma das coisas que eu também faço, embora não seja o que eu mais faço, eu estou mais em sala de aula mesmo, sala de aula virtual, inclusive. Às vezes as pessoas vêm com essa queixa. Eu tô aqui porque eu quero desenvolver uma nova carreira. Mas o que está acontecendo no lugar que tu tá? Porque a gente está falando de liderança e protagonismo, né? O que está acontecendo lá? Eu não tenho oportunidades. O meu gestor não me reconhece. Eu não sou valorizado como eu preciso dentro dessa empresa. Então eu já insisti, eu já fiz o que eu podia e agora eu acho que eu tenho que procurar essa oportunidade em outro lugar. E aí uma das reflexões que eu promovo, Flávia, é o seguinte: olha só, antes da gente começar esse processo,
eu quero te convidar a refletir que para qualquer lugar que tu vá, seja ele profissional, ou seja, dentro da tua própria vida pessoal, né, da tua vida profissional ou pessoal, tu vai te levar junto. Então, Exatamente. se a tua necessidade é de reconhecimento, vamos começar primeiro a olhar o que que tu está fazendo hoje no teu dia a dia dentro dessa empresa, nessa relação profissional, que está te aproximando de teu reconhecimento que tu gostaria, que tu precisa e que tu merece. E o que será que tu vem fazendo hoje que está contribuindo para não obter do meio e das pessoas que convivem contigo o atendimento dessa necessidade, de algo que é tão importante para ti? Oi, Ali. E aí as pessoas se surpreendem. Ai, tô tão feliz que eu consegui ler aqui o nome da Alessandra sem óculos, gente. Tirei porque fica dando um reflexo aqui, né? Bom, brincadeiras à parte. E aí a gente começa a analisar o que que são as atitudes que estão te distanciando de atingir o teu objetivo. Porque quando tu não tem essa consciência que a Flávia está dizendo, que é tu perceber que tu contribui para o teu resultado, e muitas vezes a gente não faz isso porque a gente entende que responsabilidade é um lugar perigoso. Porque se eu assumo responsabilidade e algo não dá certo, eu vou ter que pagar um preço, porque a nossa cultura premia erros com punição, advertência e penitência, que é uma coisa que a gente precisa ressignificar, porque essa é a base da violência nas relações. Nós acabamos entendendo que responsabilidade é um lugar perigoso, mas é o lugar da responsabilidade que vai nos entregar a inovação, a criatividade, a possibilidade de ter uma percepção de superação, de autoconfiança, de capacidade de conseguir fazer coisas diferentes e ter resultados diferentes. Sem assumir responsabilidade, a gente fica esperando que o outro faça isso por nós. E aí o outro não faz. E a gente continua, né? Exatamente. Você sabe que a minha jornada, igual você estava falando, né? Que você veio da Natura e tudo mais. Eu comecei na área de comunicação e jornalismo e eu estava muito frustrada com o meu cargo, né? Com quanto eu ganhava, a posição que eu estava. E aí eu fui conversar com a minha gerente, na época eu estava com 22 anos, enfim, o que me doía muito a minha posição financeira, né? Tava falando, cara, mas eu posso ser mais, enfim. E aí fui conversar com ela e o despertar da minha consciência real, assim, a dor que ela me promoveu naquele momento, mesmo que não foi causal, né? Eu tenho certeza que no coração dela, ela não falou, eu vou machucar ela, nada disso. Mas a fala dela me promoveu um despertar de consciência muito doloroso. Porque quando eu fui falar para ela que eu queria crescer, que eu queria um cargo, né? Que eu queria ganhar mais, embora eu estivesse completamente desconectada do meu propósito e apenas realmente, assim, atenta à posição de trabalho, mercado, status, todas essas coisas, ela disse assim para mim, Ana, deixa que eu cuido da sua curva de crescimento. E essa fala, nesse momento, quando eu estava trabalhando em assessoria e comunicação de imprensa, foi essa exata fala que me fez refletir. E ali eu comecei a perceber o quanto eu tinha delegado uma série de decisões, o quanto eu não tinha pensado em uma série de coisas no meu trabalho, porque ali ela realmente pegou, naquela época, né, quando a gente foi no Tony, a gente fez o mapa mental e os nossos valores e tal, desenhamos todas essas coisas. E naquela época eu entendi que o meu primeiro valor era crescimento. Então ela despertou a minha necessidade de autonomia, de liderança, sem ter consciência nenhuma. Como eu falei, tenho certeza que não passava pelo coração dela falar, nossa, eu vou ferir ela, eu vou machucar ela. Mas aquela fala dela me ressoou tão profundamente, assim, entrou no meu âmago, que eu comecei a pensar, eu falei, cara, como que eu vou deixar a curva de crescimento da minha vida, da minha carreira, do meu trabalho na mão da minha gerente? Eu preciso fazer uma coisa por mim. Eu preciso buscar ajuda, porque eu não tô feliz aqui, eu não tô feliz nesse trabalho, eu também não sei para onde eu vou. Mas esse feedback que ela me deu me mostra claramente que não é aqui que eu posso ficar. Porque se eu ficar aqui, eu não vou crescer no meu tempo. Né? Não que a gente controle o nosso crescimento, os nossos resultados, mas a gente consegue, como você falou, ter autonomia das nossas ações para que a gente possa influenciar os resultados, né? E essa fala dela, por isso que eu falei para você no comecinho da live, né? A espera do crachá, a espera do título, a espera do cargo, a espera da promoção faz com que muitas vezes a gente delegue uma posição e coloque na mão do outro. E esse momento da minha vida foi realmente, assim, para mim, sabe quando a gente vê, assim, igual um capítulo que muda? Eu acho que essa fala dela, eu tenho comigo esse significado, que foi um ponto final para algumas coisas e a abertura de uma história para outras coisas, para que elas pudessem vir. Mas olha só, essa tua fala abriu tantas coisas aqui que eu tô até decidindo por onde que a gente vai, já que tem uma hora, né, Flávia? Que é o seguinte.
Mas é curto para tudo que a gente tem vontade de trazer. Eu posso dizer que eu tenho certeza também que eu tenho muita coisa. Olha só o que a Flávia está dizendo, me levou para o seguinte lugar, gente. Tu só vai para esse movimento de ter esse insight poderoso, cair aquela sensação em ti assim, cara, se eu continuar aqui, a minha vida vai ficar na mão dessa pessoa. E eu não sei se é o discernimento que ela tem para olhar para tudo, o quanto ela vai estar engajada em criar essas possibilidades para mim, o quanto ela vai colocar de dedicação nisso tudo. A minha vida vai Exatamente. entrar em compasso de espera. E isso te desacomoda, porque tu já tem dentro de ti essa questão de autorresponsabilidade. Cara, o que que eu vou fazer diante da minha vida? Porque outras pessoas talvez tivessem entendido aquela fala como uma bênção. Né? Ai, que coisa boa, alguém vai cuidar Um de mim, então eu não preciso fazer protecionismo, né? nada. Deixa eu Exatamente. ficar aqui de bracinhos cruzados, esperando. E aí o que, que acontece se essa gestora não faz um movimento que orne, que combine? Tá passando um caminhão, gente. Eu tô numa casa no interior, tô na praia, agora eu resolvi Delícia. fazer esse processo de isolamento por aqui. E aí o que, que acontece? Outras pessoas poderiam entender aquilo como uma bênção. Daí essa gestora não consegue fazer o movimento que atende à expectativa desse colaborador, daqui a pouco esse colaborador começa a projetar tudo nela. Ela não está sendo justa, ela não me reconhece. E aí o que, que acontece, gente? Um risco que eu vejo acontecendo nas organizações, tenho certeza que tu também, Ana, que é um processo sem consciência, onde a pessoa começa a ficar desmotivada, porque ela começa a entender que é o gestor que tem que fazer, o gestor não faz, então a empresa não dá o que ela precisa, e aí ela começa a perceber que ela também não tem que retribuir na mesma moeda, porque está presa na questão da raiva, do ressentimento, da hostilidade, da vingancinha, e aí começa a se sentir desmotivada, não Total. percebe que tem que estar contribuindo para aquele resultado, aí começa a atrasar suas entregas, não se dedica como se dedicava, não consegue bater as metas como batia, procrastina, deixa as coisas para depois, e aí vai reforçando aquele resultado, que é o ciclo do sucesso, aquele que o Tony, o Robbins, né, onde a Flávia começou eu chamo de Flávia, eu chamo de Ana, eu chamo de Ana Flávia, eu chamo de tudo, né? E aí o que que acontece? A gente começa a entrar num ciclo de insucesso, porque nós não estamos nos sentindo fazendo parte daquilo. Estamos responsabilizando em 100% o outro. E aí, como eu não me sinto fazendo parte, eu não me sinto com poder de poder fazer uma transformação. E essa questão de assumir responsabilidade está relacionada a isso, gente. É ter poder, é ter os recursos da tua vida na tua mão. Ter uma consciência de que fazendo assim, ou fazendo por aqui ou por ali, eu estou contribuindo para um resultado. E se eu estou contribuindo, eu posso transformar minha ação. Transformando a minha ação, meu resultado vai ser diferente. Exatamente. Uma das coisas que, assim, é uma metáfora que eu aprendi em um curso que eu fiz de comunicação, comunicação não violenta também, com o Flávio Endo, ele falava que responsabilidade a gente pode fazer a metáfora da porta. Todas Não as vezes conheço. que eu assumo a responsabilidade de algo, eu tenho duas portas, a de entrada e a de saída. Sempre. Porque eu escolho se eu vou ficar naquele lugar onde eu estou, quando eu assumo a responsabilidade. E uma coisa que é muito importante, né, Rê, que as pessoas, às vezes, eu percebo que elas confundem, é que quando você é autorresponsável, você não pega o que é do outro. Você apenas decide se você vai suportar o que o outro te dá. Se o outro é grosso, a culpa é minha. Se o outro me maltrata, a culpa é minha. Se o outro não me faz crescer, a culpa é minha. Se eu estou em uma organização onde os líderes, de fato, nomeados com cargo, não reconhecem as pessoas, a culpa é minha. Não, gente, responsabilidade, autorresponsabilidade não é o imã da culpa, onde você pega tudo que é de todo mundo. Você só decide se você continua. Por isso vem a porta de entrada e a porta de saída. Quando eu entendo que sou autorresponsável e protagonista da minha vida, eu não preciso puxar a culpa do mundo inteiro para mim e dizer: esse ambiente é assim, a responsabilidade é minha. As pessoas agem assim, a responsabilidade é minha. Eu só decido se eu fico ou se eu saio. Por isso a porta de entrada e saída. Adorei essa analogia. Porque, na realidade, é uma coisa de olhar sobre. Sempre ter muito claro o meu foco. O que que eu quero? Qual é o meu objetivo? Qual é o propósito desse objetivo? Qual é a necessidade que eu estou tentando atender ali? O que que eu estou buscando? E aí, na realidade, é assumir a responsabilidade sobre o que importa para ti. E fazer algo que Total. te aproxime dentro do que está no teu escopo, ou seja, dentro do que está na tua mão, dentro do que está ao teu alcance. O que acontece é que se eu entro nesse ciclo de desmotivação, eu começo a não contribuir para ter o resultado que eu queria. Se nós olharmos dentro desse ambiente de organização, se eu estou com algum tipo de ressentimento porque a empresa está sendo percebida por mim como uma empresa injusta, porque talvez a empresa esteja olhando para mim entendendo que é o seguinte, cara, é óbvio que eu te reconheço, porque senão tu não trabalhava mais aqui.
Talvez a empresa ou o gestor entenda, se tu continua trabalhando comigo no meu departamento, no departamento, na área que eu gerencio, é porque eu vejo o valor do teu trabalho. Se eu entendesse que não existia valor, eu não, provavelmente teria te substituído. Talvez possa ser esse o racional, né? Mas dentro desse colaborador existe uma necessidade de um reconhecimento que seja expressado de uma forma diferente. Seja através de uma promoção, seja através de um reconhecimento público, seja através de mais demanda por trabalhos desafiadores e menos rotinas. Várias formas que trazem motivação e, enfim, e atendimento de necessidades para as pessoas. Só que quando a gente... O que seria assumir autorresponsabilidade? Eu preciso expressar isso para o meu gestor. Ele precisa entender, saber o que são os meus gatilhos que despertam a minha motivação, porque a motivação é minha. Eu me mobilizo para ação quando as minhas necessidades estão atendidas. E o meu gestor lidera uma série de pessoas, cada uma com necessidades distintas, e eu posso, quando eu quero garantir que eu tenha uma melhor experiência, porque eu percebo que eu tenho uma contribuição nesse resultado, eu tenho uma porta de entrada e uma porta de saída nesse processo todo, que eu posso sinalizar para esse gestor. Eu posso parar de me relacionar entendendo que ele que não é justo e começar a olhar para dentro de mim e entender que eu tenho mais necessidade de ser valorizado. E isso, quando eu percebo, a porta abre, né, Ana? Porque aí, quando eu percebo, poxa, só um pouquinho, eu quero ser mais reconhecido, talvez isso me leve a solicitar uma reunião, a dizer, olha, eu quero conversar contigo, eu quero fazer o que a Ana Flávia fez, que é chegar e declarar, eu quero crescer aqui, eu quero saber qual é o caminho, eu quero saber no que eu estou alinhado com essa posição que eu almejo, que eu desejo, que eu estou focando, e eu quero identificar o que são os pontos de melhoria que tu percebe no meu desempenho, para que eu consiga trabalhar nesses pontos para conquistar legitimamente essa posição no futuro. E aí talvez a gente escute do gestor coisas como tu escutou, mas aí é poder de novo escolher, né, para que lado eu vou andar agora. Eu vou aceitar essa realidade. Não, essa realidade não combina comigo. Eu quero ser mais ativa nesse processo. Bom, eu quero ter mais velocidade nesse processo. O que eu posso fazer? E às vezes o fazer é buscar atender essa necessidade em outro lugar. Mas isso só pode acontecer depois de fazer a tentativa, né? Pelo menos do Depois meu a ponto gente de vista. assume, com certeza, depois da gente assumir uma ação que dependa da gente, né? Um movimento que você tem pela própria vida. E o que é bacana também, Rick, assim, as pessoas às vezes elas entendem que a autorresponsabilidade envolve apenas começar a entrar em ação massiva pelas coisas que eu quero, sem o entendimento das necessidades. A gente está aqui falando muito sobre isso, né? A minha necessidade de crescimento, a minha necessidade de ser reconhecido. E isso é um movimento que só o autoconhecimento, o olhar para dentro permite, né? Muitas vezes, assim, eu percebo que as pessoas, elas, igual você falou, eu sou procurada por pessoas que querem que eu faço um processo de mentoria, acompanhamento, porque elas querem sair de um trabalho, ir para um outro onde elas se sintam reconhecidas, entendendo que a resolução do problema está apenas na mudança de ambiente. E não, como você falou, eu vou me levar para onde eu for, com os mesmos problemas, com as mesmas necessidades, e se eu não tiver a consciência do que eu preciso dentro de mim, que o mundo, que eu busco no mundo e me preenche pelas minhas necessidades, não só, né, das coisas externas, mas também internas, não tem como assumir uma posição de vida protagonista. Por isso que o autoconhecimento é a base, né, de uma liderança, da autorresponsabilidade de vida, né? E sim, e olha só, Ana, tu está falando isso, e agora me ocorreu já que nós estamos relacionando todo esse tema de autorresponsabilidade com liderança, que é o seguinte, eu observo também, daí quero te escutar como é que tem sido a tua observação, que existe uma necessidade também de se refletir e se ressignificar o papel do líder. Total. Porque muita liderança, né, muitas lideranças que eu atendo, ou que eu observo, ou até mesmo a partir da relação com seus colaboradores, ainda tem uma crença muito forte de que tem que ter resposta para tudo, de que precisam resolver todos os problemas, de que a liderança está muito baseada no poder pessoal, e cada vez mais, diante disso que tu está dizendo, a importância de eu olhar para dentro de mim, eu conseguir entender quais são as necessidades para mim. Imagina que eu percebo que para mim é muito importante que eu seja um líder muito competente, porque eu também quero fazer um crescimento dentro das possibilidades de liderança na organização onde eu atuo. E aí, quando eu começo a perceber isso dentro de mim, isso muitas vezes pode se tornar uma grande pressão. E essa pressão pode levar essa posição de liderança a uma atuação muito solitária. Vamos pegar esse exemplo que tu trouxe, que eu achei sensacional.
de ti conversando e declarando para a tua gestora, lá no passado, que tu gostaria de crescer dentro daquela organização, e ela te responde isso, deixa que eu cuido da tua carreira. Né? E aí, então, essa pessoa provavelmente com uma crença ainda muito forte, sim, papel de chefe, né? Isso que tu tá trazendo aqui agora, enfim, personal organizer, né? A VG, que é uma percepção de que eu tenho que tomar conta de tudo. E aí, esse processo ele se torna solitário e ele vai atender necessidades parciais. Sem contar que ele acaba se tornando uma pressão muito grande, porque eu não consigo compartilhar contigo, né? Se tu chega diante de mim com essa fala, né? Para gente que atua de uma forma diferente, entendendo que colaboração é importante, entendendo que corresponsabilidade é importante, porque aí entra um outro conceito que não é só eu me responsabilizando pelos meus resultados e pelos meus propósitos, pelos meus objetivos, mas também entendendo que numa relação de liderança com liderado e de colega com colega, existe uma corresponsabilidade. Exatamente. Então, eu preciso dividir isso. Ana Flávia é responsável também pela carreira dela. Eu preciso investigar o que ela quer. Eu preciso investigar por que aquilo é importante para ela. Eu preciso tentar também descobrir por que aquilo é tão necessário. O que ela imagina que ela vai conquistar? Qual é a necessidade que ela imagina que ela vai atender se ela conseguir conquistar esse cargo? Porque, às vezes, pode faltar autoconhecimento no teu colaborador. Quando o colaborador te solicita alguma coisa. E nós, no papel, se tivéssemos um papel de liderança, podemos justamente atuar como um facilitador para que essa pessoa perceba. Né? Porque às vezes a pessoa está de olho no cargo, está de olho no status, está de olho na remuneração, está de olho nos benefícios, mas não parou para perceber o seu perfil pessoal, não parou para analisar a dimensão, né, do que vai mudar na vida dela nesse movimento, não parou para perceber no que ela se sente preparada e o que ela precisaria desenvolver, não parou para analisar a dedicação que ela teria que colocar. Ela tá de olho numa coisa de efeito mais curto prazo. E se eu sou um líder que pego tudo para mim, eu não contribuo para o desenvolvimento do colaborador e para o autoconhecimento dele próprio. E também me torno alguém responsável por algo que não compete só a mim. Exatamente. E aí, de alguma forma, eu reforço. Vai lá, fala aí, Ana. Não, eu ia te falar que eu acredito muito nisso também, que a centralização, ela não é só perigosa, como ela é exaustiva, ela gera cansaço muito grande, né? É aquela premissa, né, Rê? Para todo folgado há um sobrecarregado. Para que uma pessoa esteja folgando demais, alguém tem que estar fazendo demais. E esse processo, né, Martin Seligman chama de subutilização de forças. Então, é quando eu pego uma pessoa que tem um potencial, por exemplo, imaginando que uma força, né, você tem a força, digamos, do comprometimento. Só que eu sou uma líder centralizadora e tenho uma crença de que eu preciso ter respostas para tudo. Então, eu me comprometo com a sua responsabilidade. E aí, pensando que a sua força de comprometimento é igualzinho um botão de um carro, sabe, de volume, eu abaixo a sua força. Como líder, eu te coloco em uma posição de subutilização porque eu não exploro o potencial que você tem. Isso realmente falando de um ambiente onde existe equipes, times, onde a gente correlaciona com as pessoas, como a Renata falou, divide as responsabilidades. E quando você falou, né, dessa questão do líder que acha que precisa saber tudo, primeiramente, assim, né, as minhas experiências desenvolvendo líderes, desenvolvendo pessoas em suas carreiras, até ontem eu fiz uma live com uma aluna minha que passou pelo meu treinamento de liderança, e a primeira pergunta que eu faço nesse treinamento, eu falo, gente, quem aqui é líder? Né, já tô dando até spoiler. Quem é líder? E aí, impressionante, cara. Pouquíssimas pessoas levantam a mão. E as pessoas levantam a mão porque elas têm o significado do crachá. Eu sou um gestor, eu sou um coordenador, eu sou um supervisor. E aí, logo em seguida, eu pergunto, tá bom, então só essas pessoas que estão aqui que são líderes. Ok. Se você não é líder da sua vida, responda pra mim agora. Quem está liderando ela? Ai, que pergunta poderosa. Vai no rim. Vai no rim. Se você não se assume como líder da sua vida, então responde pra mim. Quem é que tá guiando as suas decisões? Quem é que tá assumindo as suas responsabilidades? Quem é que tá pagando o preço das suas consequências? Quem é que tá pedindo desculpa pelos seus erros? Quem é que tá fazendo isso? Se não é você. Então ali a gente já quebra o mito, né, do você ter que só ter o crachá, o título, a plaquinha na mesa para ser um líder. E é aí que, para assumir uma posição protagonista de vida, igual você falou, né, eu também acredito muito, que nós precisamos, nós enquanto sociedade, enquanto população no mundo, ressignificar a relação com o erro.
Porque uma das coisas que mais impedem as pessoas de assumir um papel de liderança é tomar uma decisão onde eu posso influenciar a mim e a outras pessoas a errarem. Né? Aquele negócio do Lulu Santos, na música dele, quando eu ganho ou quando eu perco, só eu é que vou saber. Mas em um princípio de liderança, quando eu erro, quando eu ganho, quando eu perco, outras pessoas também perdem. E aí as pessoas têm tanto medo de gerar esse resultado, de consequência, enfim, de alguma coisa que não seja positiva para um todo, que isso impede as pessoas de estarem em uma posição de liderança. De vida, né? Sim, e olha só, tu trouxe uma questão que eu amo falar sobre isso, que é como nós administramos os erros. Oi, Heleninha, tô te vendo aqui, querida, tudo bom? Vi a beleza inteligente também. Bom, vamos lá. Eu tenho, assim, eu tô contigo em gênero, número e grau, porque o erro, ele tem sido... Minoru Suga trabalhou comigo na Natura, querida. Eu vou parar de olhar aqui, senão faço, começo dando a oi e me desfoco. Mas, Minoru, tô muito feliz de te ver aqui. Bom, olha só. Enxergando tudo sem óculos, né, Rê? Tudo sem óculos. Gente, está sendo um feedback maravilhoso também. Minha vista está melhor do que eu imaginava. O negócio é fazer no sol. Bom, vamos lá. Como é que geralmente a gente observa, né, que essa questão do erro é tratada dentro das organizações? É claro que existem milhares de organizações, entre elas a Natura, onde nós trabalhamos, eu e o Minoru, uns anos atrás, que lida com essa situação de um jeito diferente. Mas eu ainda observo muito nos meus clientes. Errou, advertiu, errou, puniu. E como é que essa punição acontece? Não é necessariamente com uma advertência escrita. Às vezes essa punição acontece com uma promoção que deixa de acontecer, com um convite para reunião que não se efetiva, com uma possibilidade de participar de um projeto e aquilo não acontece. Por quê? Quando errou, nós temos uma tendência ainda muito forte de classificar. Então, se essa pessoa errou, ela não é digna de confiança. Se ela errou, ela não está comprometida. Se ela errou, ela não tem capacidade. Se ela errou, ela não conhece o suficiente tecnicamente. E aí nós perdemos uma oportunidade gigante, incrível, que é poder investigar. Né? E investigar não para descobrir o culpado, mas investigar para poder ter mais informações sobre o que precisamos fazer para contribuir para que esse indivíduo possa se desenvolver, para que ele se torne mais corresponsável, para que ele gere um aprendizado, para que ele aprenda mais sobre si mesmo, para que eu possa aprender mais sobre o meu colaborador na posição de liderança e entender o que eu preciso desenvolver para poder contribuir para que essa pessoa trabalhe no seu grau de potência máximo. Ou seja, quando eu vou descobrir com perguntas, por exemplo, aconteceu tal coisa. Eu gostaria de entender um pouco melhor, quando tu tomou a decisão de seguir por aqui e não por ali, qual era o objetivo que tu estava tentando atingir? E escutar. Porque a pessoa, quando ela decide, a gente tem que ter um cuidado enorme de não classificar aquela decisão como uma decisão do mal. Né? Decidiu que não prestou atenção, decidiu que não está comprometido e todas essas coisas que eu já falei aqui e a Flávia está trazendo também. Então, o que acontece nesse processo? Eu preciso ter curiosidade, eu preciso me desprender dos meus julgamentos, eu preciso me desprender do meu modelo mental, porque meu computador está aqui dentro dizendo, quando uma pessoa traz um resultado, é porque ela foi displicente. Quando uma pessoa não bate a meta, é porque ela não se esforçou o suficiente. A gente cria nos depara, né? Isso significa isso. E aí, então, a gente vai rapidamente tomando aquela inferência, que deveria ser uma inferência, deveria ser uma hipótese, uma suposição, mas dentro de nós aquilo se torna uma certeza. E quando aquilo se torna uma certeza, eu começo a agir com o meu colaborador com aquela crença, com aquele rótulo, com aquele julgamento que eu estabeleci. Então, existe um movimento importante, no meu ponto de vista, quero te escutar também, Ana Flávia, que eu preciso ser curioso, mas antes disso eu preciso, inclusive, ter um certo grau de humildade. Uma tomada de consciência que me permita ficar curioso e questionar se o meu julgamento realmente representa um fato, ou seja, representa algo que está de fato acontecendo. Então eu preciso conversar, eu preciso perguntar, quando tu decidiu por aqui, né, qual era o teu objetivo? Qual era o resultado que tu pretendia buscar aqui? Eu queria chegar nesse lugar. Bom, o resultado que chegamos foi diferente, foi para cá, veio para a direita. O que tu teria feito diferente
hoje, né? Se tu soubesse que tu chegaria no resultado B, o que que tu teria tomado de precauções? O que que tu teria feito de diferente? O que que tu teria considerado de forma diferente? Quais foram os aprendizados que tu teve a partir disso? Como é que ampliou, né, as tuas informações nessa visão sistêmica de impactos? Quando a gente faz isso, pode acontecer isso, que contribuiu para que tu possa enxergar essa situação de uma outra forma e que contribuiu para o teu desenvolvimento. Com base nisso que aconteceu nesse momento, o que que tu faria diferente daqui para frente? O que está ao teu alcance para que tu possas garantir que tu venha a desenvolver outros resultados no futuro a partir do aprendizado que tu teve com o que aconteceu. Só que a gente só consegue para esse lugar, né, Ana Flávia, se eu tenho um estilo de gestão diferente da tua coordenadora lá no teu passado, que entende que ela tem que fazer isso sozinha. Eu só vou conseguir fazer esse tipo de movimento, que é aumentar a possibilidade do outro se desenvolver, porque se ele se desenvolve, eu também me desenvolvo. Porque eu também vou precisar cada vez me capacitar mais para poder dar conta de uma pessoa com qualidade no meu time. E eu preciso ter isso como algo bem-vindo e não entender isso como uma ameaça e uma competição. Porque se eu, como líder, Exatamente. entender que o meu colaborador competente me ameaça, eu vou querer botar uma tampa nele, né? Eu vou querer abafar esse talento. Só que quando eu faço esse processo de abafar esse talento, essa pessoa começa a espernear aqui. E aí eu perco essa pessoa para fora. E aí eu estou o tempo inteiro tentando construir uma equipe, achando que eu não posso contar com as pessoas, porque não estou presa num conceito, num mindset antigo de que ser líder é o dono da verdade, é o dono da carreira das pessoas, é o dono do resultado. E isso Ser cada posse vez de mais precisa tudo. ser compartilhado, né? Fala, Com vem, certeza. quero te escutar. Não, eu quando eu discuto, eu fico assim, ó, em posição só de quem aprende. Mas eu Hum. concordo Não, plenamente. mas Inclusive, acho, Rê, que a gente, assim, tem que. Esse modelo, né? A liderança, eu tenho que ter todas as respostas, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que apontar os caminhos. Isso é, como Cortella diz, muitas vezes uma armadilha do ego, né? Porque o nosso ego muitas uhum. vezes não quer. Assim, ó, as pessoas. A gente tá falando aqui do problema em falar eu errei. A minha intenção não era essa, mas o resultado que eu atingi foi diferente. Enfim, todo esse alinhamento da comunicação que mostra o entendimento igual você falou, por que eu peguei essa via e não a outra, né? O que aconteceu dentro daquele ser humano que fez com que ele tivesse essa tomada de decisão? Isso é muito rico. Mas uma das coisas também, né, é a gente desprender das necessidades do ego de qual problema tem você dizer abertamente, eu não sei. Igual quando uma pessoa chega pra você e fala assim, Renata, você já leu aquele livro? Aí as pessoas, pra achar que não parece mal, que não parece burro, que não parece que eu não sei, por uma série de julgamentos pessoais, eu falo, li. E eu não li o livro. E quando eu falo, olha pra vocês verem, esse é um exemplo muito sutil, mas quando eu falo li, meu diálogo é um. Quando eu falo não li, quantas coisas eu vou aprender por não ter lido aquele livro? E isso em exemplos muito simples, né, Rê? Em uma liderança, gente, qual é o problema de você, seja na sua casa, no seu relacionamento, na sua equipe, dizer eu não sei. Você pode me dizer o que você no meu lugar faria? Qual é a sua contribuição? O Ray Dalio, no livro Princípios, ele fala que a coisa mais importante que uma organização mesmo, e também todas as nossas micro-organizações, como família, relacionamentos, a coisa mais rica que a gente tem é o capital intelectual. Porque a soma de duas mentes se torna uma terceira muito mais poderosa, sem Uhum. sombra de dúvidas. E às vezes a gente cai nessa armadilha do ego, e aí entra também a concepção errada do protagonismo de vida, de achar que eu tenho que ter todas as respostas, de que eu tenho que tomar todas as decisões, de que há um problema em assumir os meus erros, há um problema em assumir as minhas incapacidades temporárias, que incapacidade não que eu não consiga, mas agora eu apenas ainda não sei, né? Exatamente, VG. Ser aprendiz o tempo todo, me colocar nessa posição de tudo bem, eu ajudo as pessoas a tomarem decisões, eu influencio positivamente as pessoas a seguirem por caminhos que, na grande maioria das vezes, a intenção é que seja assertivo. Mas isso não me coloca numa posição de uma pessoa que não pode errar, que não pode passar por um momento onde eu não tenho as respostas. E a coisa, na minha visão hoje, né, Rê, uma das atitudes mais protagonistas que a gente pode ter é assumir o que a gente não sabe. É assumir o que a gente ainda não faz. É assumir o que a gente precisa de ajuda ou precisa buscar quem pode ajudar. Porque ao invés
de inventar, de me prender pelo ego, sei lá, de cair nas armadilhas, de dizer alguma coisa que eu sei quando na verdade eu Uhum. não sei, eu simplesmente assumo e começo a buscar soluções que outras pessoas também, no seu papel de protagonista, podem me ajudar, né? Maravilhoso isso que está trazendo. Eu me lembrei de um autor, eu tenho quase certeza que é o Fred Kaufman. Mas o nome da teoria é Os Inimigos da Aprendizagem, tá? Que é justamente o que tu está trazendo, Flavinha. Quando eu acho que eu tenho que dizer que eu sei, seja mobilizado, né, por uma armadilha do ego, seja mobilizado por uma necessidade de apreciação, ou seja, talvez dentro de mim seja tão importante que as pessoas me admirem, para que eu me sinta validado, né? Às vezes, até por uma questão de uma falta de amor por mim, que eu preciso tanto que o outro valide e diga assim, tu tem valor. Talvez mobilizado por uma necessidade alta de apreciação e me leve a dizer isso, eu sei o que eu não sei. Leve, inclusive, leva a pessoa a mentir, né? E Leva. aí, e é uma questão muito incrível isso que acontece nesses mecanismos de defesa do ser humano, que é quando a gente está tentando se defender para poder se sentir seguro, que quando eu digo eu sei, sem saber, eu acho que o outro não percebe, né? E aí existe algo que são as microexpressões faciais, existe aquela coisa que aquele segundo que tu para responder, sei, que o outro está percebendo. E aí eu estou querendo apreciação com esse tipo de comportamento, mas posso ganhar, quem sabe, apreciação ou uma falsa percepção de apreciação, mas perco numa outra necessidade humana universal que é fundamental para um relacionamento, que é confiança. E aí posso receber uma apreciação momentânea, mas estou criando uma situação de desconexão nessa relação pela confiança, falta de confiança, portanto. E aí, essa questão dos inimigos de aprendizagem, eu trabalho bastante em sala, né, quando eu trabalho principalmente gestão de conflitos, porque é exatamente o que tu estava trazendo. Se eu me coloco no lugar que eu sei o que eu não sei, eu estou dizendo não para a possibilidade de expandir o meu conhecimento e as minhas competências. Porque se eu faço como a Ana Flávia estava nos sugerindo, me conta sobre o que se trata esse livro. Tu leu, ele é bom, vale a pena, né? Por que tu lembrou de falar nesse livro para mim agora, nesse momento? Tu acredita que ele pode contribuir em alguma coisa que vai fazer diferença para mim? Tô curioso, quero saber mais. Já ouvi falar nesse livro, cara. Que bom saber que tu leu. Né? E aí tu pode, quem sabe, sugerir um livro que tu tenha lido depois, né? Pode ser uma maneira de tu tentar equilibrar essa necessidade de pertencimento, essa necessidade de contribuição, essa necessidade de ser apreciado, né? De validar. Escuta sobre aquele, mas aí conta, quem sabe, faz propaganda de um outro que tu tenha lido, porque aí tu pode, quem sabe, neutralizar essa necessidade que está te levando muitas vezes a agir sem consciência, sem perceber que tu tem outro recurso para ser apreciado. Vamos pegar esse exemplo que tu trouxe. Daqui a pouco a pessoa diz que sabe o que na verdade não sabe, leu um livro que não leu porque quer ser apreciada pelo outro. Se eu tenho mais autoconhecimento, agora a gente já começa a amarrar várias coisas que nós conversamos aqui, né, Flávia? Se eu tenho mais autoconhecimento e eu sei que o que me motiva a agir dessa forma é uma necessidade de ser apreciado pelo outro, e eu aumentei a minha tomada de consciência e já percebi que eu posso encontrar outras maneiras de ser apreciado, né? Eu vou encontrar outros recursos, outras ações que possam trazer a apreciação que eu preciso naquela relação. E uma delas pode ser o fortalecimento da confiança. Uma delas pode ser eu me colocar com vulnerabilidade, porque vulnerabilidade é um outro conceito. Aqui a Ana Flávia está o tempo, né, durante essa live a gente está falando bastante, eu e ela, sobre, e tu está trazendo muito esse aspecto da distorção na percepção do que é protagonismo, né? E aí, diante disso tudo que tu está trazendo, que a gente ressignificar, entender de um jeito diferente, entender como poder, como possibilidades, né? Como fazer algo, fazer a nossa parte, entrar com o nosso 100%, porque isso muda um conceito também, que é, eu entro com 50 e a Ana entra com 50. Não, aqui eu tô com 100 e ela tá com 100, porque nós estamos atuando com autorresponsabilidade, cada uma entregando aquilo que entende que é o seu melhor neste momento, né? E aí a gente chega em 200, a gente potencializa num grau máximo. E tem uma questão que eu acho que é bem importante, que é também falar sobre como a gente percebe ainda a vulnerabilidade muitas vezes, como um lugar de fraqueza, como um lugar de dar recursos e munição para o outro. E aí isso nos leva
muitas vezes a esse lugar também, que é um lugar de proteção, não necessariamente seja um lugar do ego, não necessariamente seja um lugar de que eu preciso que a pessoa goste de mim. Pode ser várias coisas, entre elas uma necessidade de se sentir seguro, de não ter a sua identidade psicológica violada, né? O que quer dizer isso? É se colocar em risco da pessoa poder tripudiar depois, porque ela sabe coisas a teu respeito que talvez ela possa te jogar, né, em algum momento numa Isso. conversa. E aí, nesse senso de autoproteção, a pessoa se arma, né, muitas vezes declarando aquilo que não tem, e aí perde a grande oportunidade de poder buscar a contribuição do outro para poder desenvolver aquilo que gostaria para ter uma vida melhor e um resultado melhor. Aprender mais, né, Rê? Eu tenho uma amiga, a Sheila, ela sempre repete isso e eu acho realmente muito lindo esse padrão de pensamento dela, né? Ela fala, gente, que a minha vulnerabilidade seja a nossa força. Porque se a minha vulnerabilidade, por exemplo, se a minha fraqueza, meu ponto desafiador na vida, o ponto desafiador da Ana é lidar com as cobranças que ela tem. E ela expõe no sentido, isso é um desafio para mim, pessoas começam a se fortalecerem para suprir essa fragilidade minha, não no sentido de me dar algo, mas, eu tenho esse desafio aqui, eu quero usar esse desafio para dar para vocês a tomada de consciência de que eu não tenho todas as respostas, de que isso para mim não é algo fácil, eu preciso de compreensão, eu preciso de ajuda, e aí a gente pega, como você mesmo falou, a zona de potência de outras pessoas e complementa. E, assim, uma das coisas que eu ressignifiquei muito aprendendo e estudando sobre liderança é que às vezes a gente acha, né, Rick, assim, o meu talento, por exemplo, eu e a Renata, a gente vai fazer um curso sobre protagonismo. E aí a Ana não sabe sobre comunicação violenta tanto quanto a Renata. Aí você pode pensar assim, nossa, a Renata tem 100% de conhecimento sobre comunicação não violenta e a Ana tem 20%. Então, quer dizer, a Ana não tem tanto a contribuir. Só que se você somar 100% da Renata, 20% do conhecimento da Ana e 100% da vontade da Ana de aprender, a gente tem 220%. Então, às vezes, as pessoas acham que a liderança é só aquilo que eu sei, é só aquela competência que está pronta, que o protagonismo de vida, né, estar em uma posição onde eu vou tomar a decisão, as coisas precisam estar prontas. E não, às vezes eu vou ter 0% de fato, assim, 0% a gente está tangibilizando para metaforizar. Sim. Mas às vezes a minha proporção de conhecimento em alguma determinada competência, em algum determinado padrão de comportamento, ou sei lá mesmo, né, uma coisa que eu preciso fazer para ter um resultado, pode não ser o mais desenvolvido. Mas se eu entrar com 100% da responsabilidade que eu tenho, da possibilidade de aprendizado, a gente cria uma zona de potência enorme para conseguir mais resultados e onde todas as pessoas protagonizam também com aquilo que tem para contribuir à construção desse objetivo, né? E aí eu volto no exemplo que tu trouxe da tua coordenadora, porque assim, como muitas vezes é realmente uma percepção, né? Porque provavelmente quando ela te trouxe, deixa que eu cuido para ti, talvez ali dentro existisse uma intenção genuína de contribuir, de te deixar segura, de dizer eu tô contigo, eu tô prestando atenção, Não se pode contar apresse. comigo. As coisas vão acontecer, eu tô te observando, eu tô ligada, né? Eu vou ficar atenta, eu vou fazer um movimento, eu vou defender a possibilidade do teu crescimento aqui dentro. A intenção poderia ser linda, mas à medida em que ela pega os 200% para ela, é aquilo que tu trazia, né? Ela te desempodera, ela te diminui, e nesse processo todo, ela tira a tua autorresponsabilidade, e aí ela assume, né, algo que não tem como ela dar conta. E nesse processo todo, o sinal que se dá eu não acredito na tua capacidade de resolver isso. E aí, na realidade, a intenção é linda, mas o efeito, o impacto que acaba ocasionando é um de desempoderamento total e de falta de confiança na tua competência de poder dar conta de cuidar da gestão da tua carreira. Então, naquele momento, eu me coloco numa posição de superioridade, anulo toda a contribuição que tu pode dar para todo aquele processo, às vezes com uma intenção linda, simplesmente por não perceber toda essa cadeia de impacto e não ter esse olhar sobre como é que eu posso, então, conversar com a Ana de uma forma
a perguntar, a investigar um pouco melhor. Ana, quando tu tá me trazendo isso, o que tu tá almejando? Por que tu tá entendendo que isso pode ser importante para ti? Né? O que tu tá fazendo hoje que tu já te sente preparada para dar conta disso que tu tá buscando? No que tu acha que tu precisa te desenvolver? O que tu gostaria de me pedir para mim, né, que sou a tua gestora, para que eu possa facilitar o teu processo? Há alguma coisa que poderia contribuir para que tu pudesse acelerar o teu objetivo? Vamos ver juntas qual é a melhor estratégia. Deixa eu te contar como eu te percebo, no que eu vejo que tu está preparada hoje. Tu tá comigo, tu tem essa mesma visão, tu tem alguma outra perspectiva, eu quero te escutar, né? Porque às vezes, gente, existe uma outra questão que é a comunicação. É a falta de assertividade nessa comunicação. Onde eu tenho, muitas vezes, um objetivo quando eu digo determinada coisa, mas quando eu deixo de trazer algo fundamental, que é a minha intenção, o meu propósito naquela fala, qual é a perspectiva que eu estou enxergando naquilo, qual é o objetivo que eu estou vendo naquilo, a gente abre possibilidades para o outro fazer uma interpretação. E o outro vai fazer a interpretação de acordo com o seu modelo mental, com as referências que construiu na sua vida. E aí, às vezes, eu quero algo, tenho uma intenção linda e genuína na minha fala, mas o impacto que vai ter no outro é completamente diferente, porque o tradutor dele é outro, né? E aí ele vai traduzir aquilo com outro significado. E aí a gente perde a assertividade. E o que eu percebo que falta muito, assim, com essa questão toda dessa velocidade que nós buscamos nas organizações e na vida da gente, né, para ser rápido, para tomar decisões rápidas, para ter resultados rápidos, para poder acompanhar tudo que está acontecendo. Cada vez mais, se nós não prestarmos atenção, nós vamos agir no modelo automático e num modelo de reação, que é muito diferente de ação. Ação é estou tomando consciência e estou fazendo uma escolha. Reação é veio, eu já rebato automaticamente. E aí, nesse processo, a gente perde, né, muitas vezes, muita coisa, sem nem conseguir dimensionar com tanta clareza, porque não abre muito espaço, não abre tempo para conversas. Né? E aí, então, né, como as conversas não acontecem, as ações e as decisões vão sendo realizadas e a gente não acha um lugar para poder entender se aquilo está nos preenchendo ou não. Tudo num automatismo, né, Rê? Esses dias eu ouvi uma pessoa, não vou me lembrar, acho que foi nos stories falando. Lembrei, foi o padre Fábio de Mello, em uma missa que ele estava rezando, ele falou assim, gente, hoje em dia nós vivemos em um mundo onde as pessoas estão tão no modo automático da reação, que quando você liga teu computador demora 3 minutos para ligar, você chama ele de lerdo. É verdade! Quando o seu computador demora 5 minutos a mais, parece que o computador tá lerdo. Gente, Sim. 5 minutos! Como é que você pega uma coisa que antes demorava horas e 5 minutos você fala, nossa, isso é lerdo? E justamente porque a gente está muito no modo automático, né? De só reagir, responder e não parar para pensar, bom, a minha vida, as minhas escolhas, os meus objetivos, o que eu faço hoje está alinhado com o protagonismo de vida que eu quero viver. E uma das coisas, até porque o nosso tempo está acabando, mas que eu acho muito bacana a gente falar, é que quando nós estamos na nossa posição protagonista, a gente quer que outras pessoas estejam também, né? Diferente do que muita gente acha, eu quero ser o protagonista para brilhar sozinho e ninguém mais importa. Não, eu quero que a Renata seja a protagonista da vida dela e eu seja da minha. Na vida da Rê, eu quero ser uma coadjuvante, alguém que importa, alguém que tem um papel bonito, e ela a mesma coisa na minha. Mas se eu sair do meu espaço para protagonizar o seu, a gente não vai conseguir desenvolver uma comunicação, uma liderança, um protagonismo de vida que, de fato, nos deixe alinhado com as nossas necessidades, né? Sim, sem dúvida. E aí eu te digo que a gente lida com um desafio, porque quando nós somos mais autorresponsáveis e temos essa conduta de entender que somos o ator e o autor principal da nossa história, que é a tal da atitude protagonista, sem dúvida a gente acaba correndo, inclusive, um risco de ficar um pouco insatisfeito, né, num grau um pouco mais elevado quando nos deparamos com pessoas que se colocam nesse lugar de vitimização, porque pra gente é mais desafiador, né, porque nós vemos tantas possibilidades de poder resolver as nossas necessidades, sem que nós precisemos ficar esperando, né, que alguém atenda isso por nós, porque quando a gente sabe o que importa, o que nós precisamos, nós começamos a olhar para alternativas. Como eu posso atender isso que eu preciso? Se eu quero crescer dentro dessa empresa, bom, então eu poderia conversar com o meu colega para ter uma percepção sobre como ele tá vendo o meu trabalho, a minha interação. Eu posso conversar com o meu gestor, eu posso conversar com o meu subordinado, o meu liderado, que eu acho um nome
mais interessante, eu posso buscar feedback, e a partir do feedback eu começo a encontrar outras possibilidades. Bom, quem sabe eu tenho que desenvolver tal coisa. Ah, eu tenho que fazer tal coisa, eu vou fazer um processo, vou fazer um curso, vou fazer um exercício, né? Vou trabalhar com uma outra coisa. Então, tantas coisas se abrem quando a gente percebe que nós podemos contribuir para ter o resultado que queremos, né? Coisa boa Sim. saber que tu melhorou bastante a tua comunicação depois do Laços. Olha que E, linda. e olha só, Ana Flávia, quero te dizer o seguinte: te desejo amanhã com a tua turma, Ai, minha querida, muito tá? Nesse evento obrigada. lindo que tu tá desenvolvendo. Ainda dá tempo das pessoas se inscreverem? Ainda dá tempo, a gente vai começar amanhã, né? O Master Leader é a nossa imersão, ela dura 2 dias, sábado e domingo, por transmissão ao vivo. A gente vai fazer pela plataforma Zoom. É um treinamento sobre liderança, protagonismo e comunicação. E aí a gente usa toda uma estrutura de autoconhecimento com relatórios comportamentais para que as pessoas aprendam sobre si, estejam no centro da sua tomada de decisão, ressignifiquem a relação com o erro e então a gente começa a trabalhar formas de comunicar, influenciar, interagir positivamente com outras pessoas. Mas sempre primeiro trazendo as pessoas para a posição protagonista para depois influenciar positivamente quem está do outro lado. Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja nos meus relacionamentos, independente de qual seja a esfera, né, o núcleo de relacionamentos que eu atue. Mas as inscrições estão abertas, assim, na rabeira, Ah, né? Porque começa amanhã às 9 horas da sim, manhã. mas ainda dá tempo. Então, quem tá aqui com a gente, vai lá deve estar o link na tua bio, né? Tá o link na bio. No link da bio da Ana Flávia e faça, porque o trabalho que tu tá desenvolvendo é sensacional, Ah, né? você que é mulher. E você sabe, né, Somos. gente? O nosso tempo tá acabando, a gente tem aqui Tá. alguns minutinhos para não cair. Queria mais uma vez te agradecer. Você é uma pessoa muito especial para mim. Eu admiro Pra seu mim também, trabalho, eu eu sei. admiro tudo que você faz, te acho um mulherão. E pode ter certeza, toda vez que a gente termina, eu te falo, Rê, Querida. novas oportunidades virão, viu? Já já eu tô te Vão. chamando de novo. Ah, mas vou te chamar antes agora. Deixa que eu te convido agora, você é tua anfitriã. Aninha, também é um prazer para mim estar contigo. Tenho um carinho enorme por ti, além de uma admiração profunda pelo teu trabalho. Então, por isso falo, pessoal, façam, porque a Ana é muito poderosa, muito também tu tem um conhecimento enorme. Então, é uma pessoa que não entra para entregar pouca coisa, né? Tu entra para entregar teus 1000%. E é isso, gente. Então, quem tiver interesse aí, dá uma olhadinha lá na bio da Flavinha e começa esse trabalho lindo amanhã. E Isso agora, mesmo. depois eu já te mando, ok, a gente já marca um dia para eu te receber lá no meu perfil. Combinado, Tá vai bom, ser minha uma querida? honra. Sucesso, honra para mim. E Amei ó, estar aqui gente, contigo. quem Aprendo muito ainda não contigo se também. isso, e quem ainda não seguir a Rê, siga o trabalho dela, acompanha. A Renata posta muito conteúdo incrível, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito a expandir o seu modelo de mundo, a expandir os seus sentimentos, a sua comunicação, porque o seu trabalho faz a total diferença no mundo e eu acredito muito nele, viu? E eu no teu. Beijo no Então, Ana coração, Flávia minha Oficial. querida. Beijo, gente. Beijo, beijo, Tchau, beijo. tchau. Tchau, Bom fim de tchau. semana para todo mundo aí. Pra você Obrigada, também. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, que live mais poderosa foi essa, né? Eu falo assim, as lives que eu faço com a Renata, eu mais aprendo do que compartilho, sem brincadeira. Não tem uma live que eu não faço com ela que eu não saio, que eu não termino, anotando vários insights, várias percepções que eu tive. Rê, um beijo no seu coração, muito obrigada. E como nós falamos, as inscrições para o Master Leader estão abertas na rabeira, porque amanhã, uma hora dessa, a gente já vai estar fazendo o nosso treinamento de liderança, protagonismo e autoconhecimento. Para pessoas que realmente desejam viver desta forma, né? Nesse estilo de vida onde você vai atrás da sua responsabilidade, daquilo que é seu, buscando o seu potencial e aplicando o seu máximo engajamento nas coisas que fazem o seu coração vibrar sem depender de outras pessoas. Então, se você tem interesse, o link está na bio ou também você pode me chamar por inbox que eu posso te ajudar a fazer a sua inscrição, porque amanhã, às 9 da manhã, sábado e domingo, a gente vai fazer uma imersão linda de protagonismo e liderança. Gente, muito obrigada mesmo, de coração, para todos vocês que acompanharam o Despertar Profissional, as aulas que a gente fez com convidados. Enfim, foi muito bacana essa temporada. Logo, logo, vem novidades por aí. Mas por hora, fica o meu convite para você participar do nosso treinamento de liderança, protagonismo de vida. E ó, prestem bastante atenção, hein, gente? O tempo tá acabando. Se você não seguir a Renata, siga e acompanhe o trabalho dela agora. Beijo no coração e uma sexta-feira maravilhosa para todos vocês.